Pasme, Águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio. Você que nos acompanha na Rádio UFMG, está começando mais um Pasme, Águas do Arrudas. Um programa que a gente criou pedalando e olhando para os rios de Belo Horizonte. Eu sou a Miri. Eu sou o Cacá. E eu sou o Metal. Hoje, o nosso tema é a paisagem. Ela é estudada por geógrafos, arquitetos, urbanistas, arqueólogos e historiadores das artes. A paisagem é um tema multidisciplinar. Hoje, vamos falar de uma abordagem específica, a paisagem das ciências da Terra. A paisagem comunica com a gente em silêncio. E ela tem múltiplos sentidos. É preciso estar atento. Sabe aquele olhar curioso que faz perguntas sobre tudo? Então, se treinarmos o olhar, observar a paisagem se torna um verdadeiro exercício de conhecimento sobre o mundo. Foi com esse olhar curioso que, no século XIX, as ciências da Terra, especialmente a geografia, fizeram da paisagem o seu principal objeto de estudo. As formas da Terra nos contam histórias sobre os processos naturais e sociais que as criaram. Essa é a paisagem dos geomorfólogos, uma verdadeira fisionomia do espaço terrestre. E o nosso desafio hoje é aplicar essa leitura na bacia do Ribeirão Arrudas. O que caracteriza essa bacia? O que a distingue das outras? O que a torna única? É isso que vamos descobrir juntos aqui no programa de hoje. Para conversar sobre isso, convidamos o professor Alauá Saad. Alauá é natural da Argélia. Fez sua formação como geógrafo na Universidade de Estrasburgo, na França. Chegou na UFMG na década de 80 e se aposentou como professor titular em 2019. Alauá é um geomorfólogo clássico. Trabalha com geomorfologia dinâmica, geomorfologia estrutural, mas atua também com caracterização e interpretação da paisagem em suas relações com o desenvolvimento territorial e turístico. É um dos geomorfólogos mais respeitados do Brasil. E a gente começou perguntando justamente o que faz um geomorfólogo. Um geomorfólogo é o seguinte, é alguém cujo centro de interesse, né, intelectual e acadêmico é estar atento à organização do relevo, analisar a sua origem, quer dizer, toda a dinâmica que o gerou, com base no assoalho geológico, nessas formações litológicas de rochas mais novas, que resultam do intemperismo, da alteração das rochas, também dos sedimentos, né, e outros. E, portanto, com base nisso tudo e nas condições climáticas, no uso do solo, estudar a evolução desse relevo, aprender como que ele se formou e com isso, prever para onde ele caminha e tentar, através disso, avaliar os riscos e as possibilidades de uso, né, de adaptação de cidades, de infraestruturas, né, e outras. O professor Alauá conta que estudar a forma da Terra é como estudar, ao mesmo tempo, todos os fenômenos que estão ocorrendo num determinado instante. E faz uma analogia com o nosso corpo, olha só. E da mesma maneira que a nossa morfologia muda com o tempo, com as situações que a gente vive, de estresse, menos estresse, o relevo também ele muda, essa forma dos terrenos, alturas, formas geométricas, quadrado, redondo, sei o quê, convexo, côncavo, aí, né? E as relações de um ponto do relevo com o outro, porque é mais essa questão dinâmica dessa superfície que interessa. Se ele enxerga o relevo como algo vivo, em constante transformação, o que o rio tem a ver com isso? O rio é o agente principal da transformação do relevo, porque tudo o restante dos fatores vamos começar pelo chão, o que forma o chão. As rochas, os solos, tudo, são elementos que entram justamente na condução dessa dinâmica, mas como elementos passivos. A crosta terrestre,
As rochas, o solo e a vegetação são, para o geomorfólogo, elementos passivos que se alteram muito lentamente, mas o rio não. A água é um elemento dinâmico na escala de tempo do ser humano. Porque eu posso dizer que a dinâmica da crosta terrestre é ativa, gera um terremoto, mas é uma vez ou outra e com uma velocidade. Agora, a água não. A água, se tira ela da horizontal, ela escorre. E quando ela é excessiva na horizontal, também ela transborda. Então, a água é o elemento dinâmico dessa geomorfologia, ou seja, da evolução do relevo. Ela apodrece os solos para transformá-los para melhor, né? Mais utilizáveis. Ela circula por dentro, ela ressurge, ela vai nos rios e muitas vezes dentro da própria encosta e tudo ela vai rasgando. Se você retirar aquela proteção da vegetação, né, tudo, ela vai rasgando. Perguntamos para ele de onde vêm as nascentes que ainda hoje insistem em alimentar o Ribeirão Arrudas com água limpa, mesmo que a gente insista em sujá-las. Foi aí que a Serra do Curral entrou em cena, e com ela o quadrilátero aquífero-ferrífero. O que a Serra do Curral tem a ver com a água? Gente, mas tem tudo, porque a Serra do Curral é a mãe das águas do Ribeirão Arrudas. Não tem muito o que pensar, o que... Todos os cursos d'água que alimentam o Ribeirão Arrudas, que é apenas o receptáculo dessa água, vem da Serra do Curral, do aquífero Cauê, principalmente. E aí que está o nosso grande dilema. O reservatório de água é também o reservatório de uma grande riqueza mineral. Então, se você cava para pegar um minério, você está destruindo o aquífero. E aí a gente se pergunta, de qual dessas riquezas a gente pode abrir mão? O que é essencial para a vida? Água ou ferro? Eis a questão. Aquífero é uma palavra importantíssima que a gente precisa entender. Olha como é fascinante. Imagina um bloco de rochas que tem uma porosidade suficiente, né, um espaço de ar vazio no meio dos grãos de areia que o compõem, e onde a água se armazena. Ela pode penetrar primeiro e circular, ou seja, ela tem uma porosidade e uma permeabilidade, né? E ela vai até o fundo e lá ela fica armazenada. Pode ser armazenada durante centenas de anos até que você for um ponto lá para bombear. Ou ela sair também por vários caminhos, sair no meio da serra, no pé da serra, dependendo do volume de enchimento. À medida que o nível sobe, as nascentes sobem, porque tem vários pontos que têm essa possibilidade de surgir a água. Por isso que quando a estação seca demora demais, o nível do reservatório baixa demais, portanto, tem um monte de nascentes que são desativadas. Esse enchimento ele é função de uma receptividade da superfície. Como que é essa receptividade? Se você tiver uma cobertura vegetal muito densa, floresta com subbosque, com serrapilheira e tudo, além da água que infiltra diretamente, você tem muita água que fica retida na vegetação e vai devagar. Alauá chamou a atenção para um fato interessante sobre a geomorfologia de Belo Horizonte: a diferença de relevo da margem esquerda e da margem direita do Arrudas. Aqui vale uma explicação técnica. Para dizer direita e esquerda, o geógrafo precisa definir um ponto de referência. No caso de um rio, a gente se posiciona olhando para jusante, ou seja, para a direção que o rio corre de costas para a nascente. No caso do Arrudas, a margem direita recebe os córregos que descem da Serra do Curral, e a margem esquerda recebe os córregos que nascem na Serra da Contagem, ali onde passa o anel rodoviário. O anel divide as águas que escorrem para o Arrudas ao sul
E para o Onça, o ribeirão que corta a zona norte da cidade? A margem direita é mais extensa, né? Porque ela percorre uma distância muito grande. Você tem muitos cursos d'água, ou pelo menos vales que foram cavados, que continuam funcionando há muito tempo, porque você tem um aquífero importante. Agora, na margem esquerda estão os granitos, e os granitos são impermeáveis. Então, eles são o que a gente chama de um aquífero fraturado. Quer dizer, só onde tem fraturas que a água vai ser retida. E, além disso, é muito mais baixo. Então, o volume de água armazenado na margem direita é o que faz sobreviver o Arrudas, porque não são as áreas de granito do outro lado que vão fazer isso. Vamos encerrar o programa com uma música composta por Amel Zen, indicada pelo nosso entrevistado de hoje, o professor Alauá Saad. Amel Zen é uma cantora, compositora e intérprete argelina, nascida em 1985, na Argélia. Nessa faixa, intitulada I Cantarini, Amel busca construir pontes entre culturas diferentes, usando o rock progressivo e a música norte-africana tradicional. A obra dela tem um forte sentido identitário e de resistência cultural e representa a mulher amazigh, para além dos estereótipos. Vamos ouvir. संगीत एक ऐसी कला है जो सभी सीमाओं से परे है। आओ सब मिलजुल कर खूबसूरत बंदिश बनाएं। Let's drop the walls and build these bridges. Duvarları yıkalım ve köprüleri kuralım. As the Susei Ibiti Sake Abakono. لنحطم الجدران ونبني الجسور. From India, From Tunisia. From Morocco. From Greece. From Turkey. From Zimbabwe. From Canada. Peace calling from the US of A. Nos acompanhe no Instagram, @pasme.arrudas. Até semana que vem. Até, pessoal! Até! From Algeria. Pasme, Águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio.